Boa noite, senhores. Hoje é dia de Nossa Senhora Conceição, né? Então, espero que os senhores tenham aproveitado o dia e prestado homenagens à Nossa Santa Mãe. Esse canal e esse Instagram, ele obviamente são voltados mais para o aspecto da ciência e da filosofia, né? Dado o nome, mas de vez em quando eu me aventuro a falar um pouco da minha fé católica. E eu tenho muitos amigos protestantes, tanto na ciência como no cotidiano, e me entristece profundamente a sua posição. Obviamente que enquanto católicos nós defendemos a ideia de que fora da Igreja Católica não existe salvação, que toda a graça que entra no mundo, toda, sem exceção, ela entra por intermédio da Igreja Católica. Então, obviamente que eu me preocupo com a alma imortal dos meus irmãos. Mas, além disso, mesmo num plano mais natural, com uma certa conexão espiritual também, eu me preocupo muito com o que os meus amigos protestantes acabam perdendo. Porque Jesus conhece a natureza humana perfeitamente, porque a criou. E foi da vontade de Jesus, de Deus Todo-Poderoso, nos deixar uma mãe imaculada. É da vontade de Deus que tenhamos a unidade da igreja, os padres, que a confissão seja feita de joelhos perante um homem e por ele, por intermédio, obviamente, do poder de Deus, que é dado ao Padre, que nossos pecados sejam perdoados. E o que eu quero dizer com isso, então, é que Deus entende a natureza humana, entende as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais, que ultimamente é Ele, né, que nós repousemos em seu ser, mas enquanto humanos também temos as nossas necessidades naturais. Então, no caso da confissão, existe um aspecto natural. Por que Deus estipulou que haveríamos de nos confessar com o Padre, sendo que Deus pode nos escutar e atender nossas orações a qualquer momento, em nossos próprios pensamentos, uma oração mental? Obviamente porque Ele quis, mas se eu posso me aventurar a especular, porque no âmago natural, um indivíduo que se prostra diante de um outro humano, um outro homem, e em voz alta lista todas as suas imundícies, há aí um elemento psicológico de humildade, né, de dificuldade que há de ser vencida, e a garantia também de que seus pecados estão sendo absolvidos, porque se você está rezando mentalmente, quem há de dizer que Deus lhe perdoou? Com o padre, ele tem inclusive o direito de lhe negar a absolvição dos pecados, se ele achar que você não está verdadeiramente arrependido. E onde eu quero chegar com isso também é que Deus determinou que haveríamos de ter uma mãe, não a sua mãe aí que lhe deu a luz, mas uma mãe espiritual. Então, me entristece nesse aspecto porque, além da ofensa a Deus, de recusar essa mãe perfeitíssima que lhe foi dada, os protestantes estão também perdendo essa dádiva, esse presente maravilhoso. E hoje é um dia importantíssimo porque nós celebramos exatamente esse aspecto imaculado de Nossa Senhora. Contrário ao que nossos amigos protestantes dizem, existiu sim uma criatura que jamais pecou, que foi concebida sem o pecado original.
E eu não vou aqui entrar em doutrinas, não precisamos dizer que essa verdade de fé sempre esteve presente no depósito da fé, mas obviamente levou-se tempo para ser dogmatizada, porque é assim que a igreja geralmente procede. E também, geralmente, os dogmas, eles são proclamados em momentos em que existem heresias fortes, etc., que devem ser combatidas, mas isso não significa que a Igreja Católica definiu, no século XIX, que a Nossa Senhora foi concebida de forma imaculada. Então, a razão de ser desse vídeo é para prestar minhas honras à Santíssima Virgem, ela que me ajuda diariamente na minha luta, principalmente esse combate contínuo que eu tenho que fazer contra os resquícios do meu passado. Ela que é o exemplo de pureza e conformidade com a vontade de Deus, de sofrimento perfeitíssimo. Então, quem somos nós para reclamarmos dessas pequenas cruzes que nos são colocadas, quando Nossa Senhora sofreu por praticamente toda a sua vida? Ofereceu um filho ungido e perfeito em sacrifício, o viu ser torturado e morrer na sua frente, o enterrou e morreu, de certa forma, junto com ele. E então ela é uma estrela que nos guia. Assim como a lua reflete a luz do sol, assim Nossa Senhora reflete a luz do sol, que é Deus, em nossas vidas. Toda graça passa por ela. Ela é a mediatrix de todas as graças, mediadora de todas as graças. E, além disso, é uma pessoa com quem podemos nos relacionar, uma mãe. E se o protestante, meu amigo, se incomoda com esse fato, que ele leia o Evangelho de São João. Quando Jesus, ali, na cruz, ele nos oferece a sua mãe. Eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho. Então, temos essa dádiva, essa mãe imaculada, que foi preservada do pecado original, porque aquela carne, ela produziria esse vaso límpido, ele conteria em si o mais puro dos vinhos, que é Cristo. Nossa Senhora é totalmente responsável pela parte da natureza humana de Cristo. Então Jesus jamais ficaria em um odre quebrado, poluído pelo pecado. Tolos aqueles que acham que Nossa Senhora era uma mulher qualquer. Pense, seria conveniente que Deus, onisciente, todo-poderoso, que cria cada alma, tivesse utilizado de uma mulher qualquer como uma barriga de aluguel? Não, ele criou a sua mãe, ele a preparou desde a eternidade para essa missão, que era ser a mãe de Deus. Não há criatura no universo que supere em beleza natural e espiritual a Santíssima Virgem. Essa Santíssima Virgem sofreu mais do que todos os santos combinados, todos os humanos combinados. Ela tem mais méritos perante Deus do que todos os santos combinados, porque ela foi uma escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Ela conformou a sua vontade de forma perfeitíssima. Ela viveu para Deus e por Deus. O seu coração estava em Deus. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro de Nossa Senhora era Cristo, era Deus, Pai, Filho, Espírito Santo.
que ela tem uma relação íntima não compartilhada com nenhuma outra criatura. Ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa castíssima do Espírito Santo. Então, como que uma criatura dotada de tamanha graça, que foi inclusive assim proclamada pelo anjo, uma criatura em termos de natureza superior ao homem. Então, se alguém haveria de se ajoelhar em termos de hierarquia ontológica, seríamos nós perante os anjos. Tanto é que São João, em seu sonho do Apocalipse, ele confunde o anjo com Deus e está para se prostrar. Esse mesmo anjo se ajoelha perante a Virgem e lhe dá o título de cheia de graça. Ave, cheia de graça. Como que uma criatura dessa pode ser uma qualquer? Então, eu queria amar essa mãe mais. Eu amo muito pouco. Eu ofendo diariamente. Me entristeço, porque eu sou um miserável. Mas sei que se eu amá-la mais, a santidade estará logo ali. Porque não tem como chegar a Cristo sem passar pela sua mãe. Porque ele assim quis. Da mesma forma que ele escolheu a Virgem, ele escolheu vir ao mundo por uma virgem, ele escolheu vir ao mundo pela sua mãe, por essa criatura maravilhosa. Assim ele deseja também que nós nos direcionamos a ele, por ela. Então, eu imagino que eu não tenha ensinado absolutamente nada aqui para os católicos, mas como eu tenho alguns amigos que não são católicos, sejam eles protestantes ou não, eu espero que os senhores busquem conhecer essa criatura perfeitíssima, que lhe prestem honra, lembrando que, ao contrário do que se acha, nós católicos não adoramos a Virgem Maria. A adoração ela só é dada a Deus e ela é feita pelo sacrifício na missa, principalmente. Mas a Virgem Maria é a maior das criaturas. Depois de Deus, ela é a rainha do céu e da terra. E por que isso? Porque está na Bíblia. Porque entre os hebreus, a rainha era a mãe do rei. Lê lá 2 Reis, se não me engano. Não me lembro o capítulo. Mas o rei, se não me engano, Salomão, ele coloca um trono para sua mãe quando chega e diz que escutará todas as seus pedidos e os obedecerá. Então, a Santíssima Virgem, por ser mãe do Rei do Universo e do céu e da terra e do inferno, ela é a rainha mãe. Então, essa é a minha homenagem a ela. Queria deixar registrado que sou, com muito amor, um filho dessa amorosa mãe, a qual não mereço como mãe, que eu ofendo, como disse várias vezes ao dia, mas eu convido a todos a se aproximarem mais dela. Ela tem vários títulos, um para cada ocasião, então sempre busquem o amparo dessa mãe, dessa Virgem Mãe, e orem sempre a ela e rezem o rosário todo dia. Devemos fazer esse esforço. Então, espero que os senhores fiquem com Deus e com a Santíssima Virgem Maria. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau.